Amém? Já apresentamos o Marcão, amém? Marcão é do Rio, é um irmãozão aí que Deus tem nos dado. A gente está aprendendo a amar e nós vamos liberar essa palavra agora. Aleluia? Receba aí no teu coração. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém. Tão bom estar aqui com os irmãos e rever alguns, conhecer outros. Mas entre os que a gente já conhece e os que a gente está conhecendo, há algo em comum, né? Como o Alan disse, todo mundo é de uma mesma família. Amém, irmãos? Eu estava falando para o pastor Adilson, e tem um texto que eu amo, né? Apocalipse 14, fala sobre um cântico novo que os remidos de Sião cantam. E aí o Adilson brincou e falou assim comigo, não precisa nem ensaiar, né? A gente vem de todos os lugares, nunca estivemos juntos, e quando a gente se encontra, a linguagem é a mesma, o cântico é o mesmo, a adoração é a mesma, o coração queima na mesma intensidade. Isso só o Espírito Santo pode fazer, irmãos. Talvez essa seja a grande diferença entre unidade e ajuntamento. Existe muito ajuntamento, mas ajuntamento não necessariamente precisa estar no mesmo propósito, basta estar junto. Mas unidade fala da gente estar junto no mesmo propósito, debaixo de um único propósito. E tem sido tremendo, queridos. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia gastar muito tempo sobre as confirmações. Estava falando com o apóstolo João ali, e ele falou algo tremendo no meu coração. Ele falou, Marcos, a gente só tem uma única coisa para fazer. E eu precisei pegar meu celular aqui na minha anotação e mostrar para ele, dizer, foi isso que Deus falou. A gente tem que voltar, né, João, para essa singularidade. Voltar para essa simplicidade singular. E parece pouco, porque a gente diz, só isso. É só isso. É só Ele. Só o Cristo, só o nome dele. Amém, queridos? Tem uma palavra que tem me acompanhado pelo menos há 4 anos. Um dia Deus me mostrou isso. Gênesis 4, não precisa abrir não, 16. Diz assim, Caim saiu da presença de Deus. Irmãos, quando a gente vai ver, a partir do 17 em diante, a gente vê como essa família, fora da presença de Deus, fez coisas. Eles edificaram cidades, eles fizeram tendas, eles criaram o que a gente chama de agronomia hoje, eles criaram instrumentos musicais, instrumentos de guerra, instrumentos de ferramentas. E o que me chama a atenção é que todo mundo estava fora da presença de Deus. Como é tremendo, irmãos, a gente pode fazer muita coisa fora da presença de Deus. Mas o último versículo desse texto, eu acho que tem muito a ver, desse capítulo, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje na nação brasileira. Diz assim, Adão voltou a conhecer a sua mulher. Todo mundo aqui sabe que Adão é uma figura de Cristo, e a mulher é uma figura da igreja. Então, Cristo se volta novamente para a mulher, que de certa forma tinha abandonado para trilhar uma carreira de sucesso, de fazer coisas. E o versículo fala assim, Adão voltou a conhecer a sua mulher, e Deus lhe deu um filho, a quem chamou de Sete, e a Sete foi dado Enos. Sabe como termina o capítulo? E então voltou-se a invocar o nome do Senhor. Meu Deus! É Deus dizendo, eu não quero mais coisas, eu quero que meu nome seja glorificado. Irmãos, eu preciso dizer, entrar aqui e ver as canções, e ver o mover do Espírito exaltando o nome de Jesus, me emociona. Eu creio de verdade, irmãos, que nós estamos saindo dessa ciranda de fazer coisas, desse sucesso desenfreado, esse monte de coisa que a gente se meteu, e a gente está voltando a invocar o nome dele. Aleluia! E aí o nome dele voltando a ser glorificado, começa a se gerar uma nova linhagem. Aleluia! Então não é à toa que Gênesis 5 começa assim, essa é a geração de Adão. Adão gerou Sete, e aí começa a falar, né? Sete gerou Enos, tal. E o engraçado é que no capítulo 5 você não vai ver obra nenhuma.
Eles não edificaram cidades, eles não fizeram armas, eles não fizeram nada. Aliás, tem um que fez, Enoque. Andou com Deus. Ai, meu Deus! Será que Deus não está falando isso para nós, querido? Será que Deus não está balançando a gente, dizendo, eu não quero uma geração que faça coisas, eu quero uma geração que ande comigo. E eu te digo, irmãos, eu vivi os dois lados do disco. Quem é velho sabe, né? Que antigamente o disco tinha dois lados. A gente começa a saber como a gente está ficando velho com essas conversas, né? Mas eu vivi os dois lados do disco. E algumas coisas deram super certo. Mas hoje eu preciso confessar, eu fiz sem Jesus, cara. Em nome de Jesus, mas sem Jesus lá. E ele deixa a gente fazer, vai, filho, vai. Você quer divertir? Vai. E aí a gente arranja gastrite. Irmão, se eu for contar, é um monte de coisa. Mas quando Jesus entra, fala, filho, você deixa eu assumir? E quando ele assume, irmãos, o peso vai embora. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Amém? Eu quero viver isso, queridos. Eu quero viver isso. Eu acho que a igreja está vivendo isso. Eu acho, não tenho certeza, que essa transição geracional está acontecendo na vida da igreja. Nós estamos saindo dessa teologia de sucesso, como tem ministérios independentes, particulares, nomes de homens sendo exaltados, tudo isso vai acabar. Pode ter certeza, irmão, Deus vai botar todo mundo no chão, igual a irmã falou aqui, a glória vem, os outros cai, e só Ele é exaltado. Essa é a transição de uma geração, de uma dinastia para outra, né? E glória a Deus porque nós estamos aqui, né, queridos? Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, o Alan me deu uma missão aqui e eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel 37, depois em Efésios 1. Nós vamos ler o versículo 15 até o 17. Depois nós vamos para Efésios 1:10. Veio a minha palavra do Senhor, quanto a ti, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a nação de Israel, seus companheiros. Ajuntam-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na sua mão. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 10, versículo 9. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Irmãos, nós estávamos falando sobre a diferença entre unidade e ajuntamento. Unidade, tremendo isso, querido. Unidade precisa de uma pessoa e não tem nada a ver com a gente. Estava num determinado lugar e alguém perguntou para mim sobre casais. E cadê o André? Está aí, né? E ele falou assim para mim, pastor, me fala sobre os trabalhos que nós temos feito de casais hoje na igreja. E a gente estava junto, né, Israel? E não era o tempo, não era o tema, mas algo que eu falei para eles é o seguinte: sabe qual que é o problema do casamento? É que a gente aprendeu que a nossa metade é a nossa esposa. Parece romântico, né? Não parece romântico? O marido chegar para a esposa e dizer, você é a metade que me completa. E aí a esposa fala, você é a metade que me completa. Mas isso é uma grande mentira, irmãos. Porque quando a gente olha para o nosso marido e a nossa esposa e acha que ele completa a gente
A gente vai nele em busca de algo que nos satisfaça. E geralmente, para não dizer que sempre, não acha. Então, quem nos completa? Quem nos completa é Cristo. Aleluia! E quem completa a nossa esposa é Cristo. Então, nós estamos falando de duas pessoas completas se unindo, que já não buscam mais a satisfação no outro, mas buscam a união por um propósito. Aí diferente, querido. Aí você diz, nós estamos juntos, não é para eu ganhar ou eu te dar e eu receber. Não, a gente está junto porque Deus uniu com um propósito. Talvez essa seja a grande diferença entre unidade e ajuntamento. Ajuntar é quando a gente ajunta buscando no outro algo que... O que você tem, Gustavo? Eu tenho algo que te completa. Você, então vamos andar junto. Você pode me ajudar em algumas coisas e eu posso te ajudar em outras coisas. Mas quando a gente está completo, a gente anda junto, não é procurando no outro alguma coisa que nos completa. A gente anda junto porque Deus uniu. E a gente tem um propósito específico. Isso é tremendo, querido. Porque durante muito tempo, a gente se ajuntou. Durante muito tempo, nós como igreja do Senhor, nos ajuntamos. Então a gente anda com alguém que pode nos dar alguma coisa. E aí começa aquela coisa dos mercadores. A palavra mercadores ou cananitas. E Deus fala, não, vai parar isso. Não tem mais troca. Não tem mais toma lá da cá. Aleluia! Não tem mais troca de agenda. Eu prego aqui, você prega aqui. Não tem mais isso. O que tem é Deus unindo pessoas com propósito. Amém? E é tremendo. A gente estava conversando com o pastor André ali. Ele falou assim, pastor, Deus me deu uma palavra no meu espírito. Ele falou que eu ia ganhar novos amigos e ia perder alguns outros. Porque é assim, irmãos, Deus vai afastando as pessoas que não têm o mesmo propósito. E Deus vai juntando aqueles que têm o mesmo propósito. E eu dizia para ele o seguinte, cara, é aí que a gente chora. Que a gente perde gente que a gente ama. Há 4 anos eu ganhei muitos amigos. São Paulo é um desses amigos aí. Eu achava que esse cara ia explodir alguma coisa perto de mim. Depois, até descobri que ele não ia... né? Brincando. Então, mas quantos irmãos a gente não anda mais? Eu tenho saudade. Acho que tem. Você se acha nessa palavra aí, né? Que parece que a gente já não está mais falando a mesma linguagem. Então não dá mais para se ajuntar, dá para a gente andar junto num propósito. E quantas vezes eu fui para o quarto e fui chorar e dizer, Senhor, eu não quero ser o cara do propósito. Porque tem isso também. A gente diz assim, não, o propósito é meu, eu tenho a revelação, e aí quem não tiver nessa revelação, não vai andar comigo. E às vezes o certo está no outro lado, e você que está errado. Então isso é uma linha tão tênue, irmão. Tão difícil da gente entender isso. E eu creio que a gente vai chorar muito ainda. Amém? Muitas pessoas não vão andar com a gente. Precisa ser sincero. E outros vão. Então esse ajuntamento eu creio que é algo de Deus. Claro que eu creio. Porque Deus está movimentando para que esse nome dele volte a ser invocado acima de tudo. Amém, amados? Acima das nossas igrejas, acima das nossas denominações, acima dos nossos ministérios, acima dos nossos nomes, acima de tudo, irmão, acima do nosso sucesso. Eu penso que essa é a maior oferta que a gente pode dar. Apocalipse capítulo 4, 9 e 10 diz que os anciãos, 24 anciãos, e a Bíblia fala de ancião como maturidade, se prostram diante do trono e entregam a sua coroa. E reconhecem que o nome dele é maior do que o nome de todos os outros. Deus está tomando de volta aquilo que é dele. Porque Deus está com saudade disso. Amém?
Um dia alguém me perguntou assim, pastor, mas esse negócio de andar com Deus é coisa de preguiçoso, né? Eu falei, mas por quê? Porque eu citei a diferença entre Marta e Maria. Marta fazendo um monte de coisa, você conhece. E Maria aos pés de Jesus. E parece que quando a gente fala que alguém está aos pés de Jesus, não está fazendo nada. E foi essa pessoa que, não, pastor, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Porque aos pés de Jesus a gente fica parado. A minha resposta foi, só se Jesus ficar parado. Quando ele andar, você vai andar debaixo da sombra dele. Então, há um jeito, irmão, de sempre estar aos pés de Jesus, andando conforme ele anda. Aliás, não é esse o propósito da saída do Egito? A nuvem anda, você anda, a nuvem para, você para. Então, há uma igreja trabalhando fora e há uma igreja aos pés dele. Mas eu tenho que fazer muitas coisas. Mas se ele estiver parado, a gente não tem que fazer muitas coisas, a gente tem que ficar parado. E quando ele andar, a gente anda junto. Parece coisa de preguiçoso, né? E se ele ficar parado 3 meses? Bem, irmão, se a nuvem ficasse parada 3 meses, a gente fazia o quê no deserto? O que a gente fazia? Parava. E se a nuvem andasse 3 meses direto sem parar, a gente andava. Então, às vezes, sabe, irmãos, esse descanso nele é demais para nós. Mas é isso que Deus tem chamado a gente para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 91 se cumpre na vida de Maria. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra. Sabe quem estava ali em Betânia? Era o Onipotente. E ela escolheu o melhor lugar. Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Mas uma só coisa basta. Essa singularidade, irmãos, desse propósito. É quando as varas vão para uma única mão. Não tem mais pluralidade, é singular. Paulo vai dizer isso em Filipenses. Uma coisa faço, prossigo. Vai dizer em Efésios, por essa causa singular. Davi vai falar isso em Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Irmãos, essa singularidade pode parecer simples demais para nós. Mas sabe o que diz 2 Coríntios 11? Vê se essa palavra não é atual. Me perdoem um pouco mais na minha insensatez. Tenham paciência comigo, Paulo dizendo. Eu temo que o diabo, assim como enganou Eva, possa enganar vocês também. E afastar vocês da simplicidade que há em Cristo. Tudo que o nosso inimigo quer é que a gente se ocupe. E como nós somos crentes, a gente se ocupa em nome de quem? De Jesus. É o que a gente sabe fazer, irmão. Glória a Deus. Então a gente precisa estar atento àquilo que o Senhor tem falado conosco. Irmãos, esse contexto de Ezequiel 37, você sabe, Israel tinha sido espalhado. Já. Você sabe que depois de Salomão, em Roboão e Jeroboão se dividiu, ficou reino do sul, reino do norte. O reino do norte, Israel, foi espalhado, nunca mais voltou. A dispersão. O reino do sul ficou 70 anos cativo, e é nessa realidade que Ezequiel tem essa visão e começa a profetizar. Havia uma necessidade de se voltar ao propósito, porque eles estavam onde? Na Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. Quando a gente vai falar sobre Babilônia, a primeira vez que aparece é Gênesis 11. Façamos um nome para nós, para que o nosso nome não seja o que? Esquecido. Isso é Babilônia. Vamos tocar o céu, mas começando da terra para o céu. Isso é Babilônia. Então Babilônia quer tocar Deus, quer tocar o céu, mas acaba que quer exaltar também o seu nome junto. Então isso é um cativeiro terrível, e a Bíblia vai dizer em Apocalipse que esse cativeiro espiritual vai se repetir lá. Amém? Então há uma promessa de retorno, há uma promessa de restauração.
Restauração da casa. Isso é maravilhoso, querido. Lamentações 4, 1 e 2, Jeremias fala assim, ó, como estão espalhadas as pedras do santuário. Os filhos de Sião, outrora reputado como ouro, agora são tirados como barros, coisa sem valor. Essa foi a visão que Neemias teve, que Jeremias teve, pedras espalhadas. E qual é o propósito da restauração? É juntar de novo as pedras. É reedificar a casa que foi espalhada, destruída. Amém? Então a nossa irmã, a pastora, falou aqui, né? Nós somos essas pedras, a gente é essa casa que está sendo edificada. Amém, querido? Qual o nome dessa casa? Ah, não dá. Não tem mais nome, é um nome só. Não dá mais para a gente ficar nas nossas casinhas. Não dá mais. Se a gente segura a nossa casinha, a gente está fora do propósito. Quantas casas tinham em Jerusalém? Uma. Qual o templo? Um. Tremendo como a gente se alinha no espírito. Você vai ouvindo a gente falar, parece que a gente sentou, eu e a Soninha, o Adilson, e falamos, ó, vamos pregar isso. Você fala isso, eu falo isso para ficar legal. O pessoal achar que é o Espírito Santo mesmo. Mas ela disse, quando as pedras estão juntas, a glória vem. E eu penso que hoje há um desejo no coração da igreja de restaurar muita coisa no mundo, sem que a igreja tenha sido restaurada. Isso não vai acontecer, querido. Eu cheguei ao ponto de ouvir de alguém dizendo o seguinte, citando Romanos 8,19, diz, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E aí ele diz, o mundo está aguardando a gente. E aí eu disse para ele, mas lê 4 versículos posteriores. No 23 diz assim, mas nós também gememos, aguardando a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos. Aí lê mais 3 para frente, o Espírito Santo também geme, com gemidos inexprimíveis, para que esse propósito se cumpra. Aleluia! Eu não sei se é uma mensagem antiga, mas o nosso rei está voltando. Aleluia! O nosso rei, o Senhor, está voltando. E quer saber de uma coisa, irmão? Só vai ser restaurado tudo quando ele voltar. Convém que o céu o retenha, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Quem restaura todas as coisas é o Senhor, na sua volta. Essa era a mensagem de Paulo, de Pedro, de João. Nenhum apóstolo falou diferente disso. É uma pena que a gente tem tempo de falar tudo aqui. Onde o que é mortal será revestido da imortalidade. Aleluia! Aleluia! O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Alguém disse, pastor, mas nós vamos reinar em vida. Eu falei, então tenta ir atrás, vaza aquela parede ali de concreto. Se você passar direto com o corpo glorificado, eu vou entender que a gente já chegou na plenitude do reino. Porque você lembra lá, João 20, as portas fechadas, Jesus entra, Pai seja convosco. Porque aí ele já está acima da física, da geografia, de tudo. Aleluia! Nós gememos por isso. Desejo conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo diz isso. Então, querido, eu creio que voltar para essa realidade é a gente entender o que Deus está fazendo conosco. Fala assim, em nós. Em nós. Depois através de nós, mas primeiro em nós. Amém? Você sabe que 3 vezes a gente tem que todo homem tem que se apresentar diante do Senhor, e isso é bíblico lá, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Isso é muito lindo, irmãos, porque, sabe, o caminho para Deus estava fechado. O homem pecou, saiu fora da presença de Deus, Deus colocou lá 2 anjos e falou, cara, não entra mais. E um dia Moisés falou, eu quero ver a glória de Deus, e Deus falou, tem que entrar na rocha. Amém? E pense, irmãos, a cruz, quando Jesus é fendido, a rocha fendida em quantos pedaços? Não sei.
Eu sei que não tinha nem um pedacinho do corpo dele que não tivesse uma fenda. Aquela fenda é para a gente entrar ali. É para a gente mergulhar nessa eternidade, nesse portal da eternidade. Para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem feito e realizado através do seu Filho. Aleluia! Deus não tem olhos para outro, senão o seu Filho. Eu sei que isso é duro às vezes de falar, e se você não... Obrigado, querido. E se você não tem tempo, talvez você seja mal compreendido. Mas sabe, irmãos, Deus não tem propósito específico para nós. Deus tem propósito específico para nós em Cristo. Isso é tremendo. Porque todas as promessas que você vê na Bíblia, Paulo usou mais de 230 vezes a expressão em Cristo, nas 3 epístolas dele, tudo. Posso todas as coisas naquele. Nenhuma condenação há para os que estão nele, em Cristo. É tremendo. Irmãos, a gente entrar nele, a gente passa a ter tudo. Glória a Deus! Mas você pensa que é só isso? Aí 50 dias depois, já não é a gente nele. Ele decide colocar o Espírito dele em nós. Ai, meu Deus. A segunda vez que a gente se apresenta é quando ele entra em nós. É que a gente não vê, mas dentro de nós tem uma gestação celestial. Paulo vai dizer assim: filhinhos, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então dentro de nós está acontecendo algo tremendo. Amém? E aí no final, irmãos, no final essa casca aqui vai... E aí o que está dentro vai se manifestar. Aleluia! É como Gideão lá, né? Com a tocha e a tigela. Quando a trombeta tocar, você pega e pá, quebra e a glória aparece. Amém? Eu não fugi do assunto, não. Mas o que Deus quer fazer, querido, é fazer a gente se parecer com Jesus. Tem nada a ver com o nosso sucesso. Tem nada a ver com as nossas conquistas, meu irmão. O propósito eterno é que tudo seja convergido para a mão dele, para debaixo dele. E aí a gente começa a ir para o quarto e já não ora mais para Deus dar a casa e o carro. A gente começa a chorar dizendo: Senhor, o cara me fechou hoje, eu xinguei ele. E eu sei que o Senhor não faria isso. Eu estou longe de me parecer contigo. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está dentro de nós, dizendo: filho, eu estou transformando você de dentro para fora. E a gente começa a entender o propósito, que é ser igual a Jesus. 1 João 3,2: filhinhos, já somos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele vier, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. Isso é simples demais. Oh, pastor, mas você está resumindo o evangelho numa simplicidade dessa. Então quer dizer que tudo gira em torno da gente ser parecido com Jesus. Não só parecido, mas ter a mesma imagem dele. Irmãos, eu sou muito diferente de Jesus. Eu preciso me parecer com Jesus. Mas eu já fui desses caras de querer conquistar as cidades. Vamos conquistar Mogi, vamos conquistar Duque de Caxias, vamos conquistar o Rio de Janeiro. Até que um dia eu vi em Provérbios 16:32, mais valente do que o homem que ganha uma cidade é aquele que domina a si próprio. Então a cidade que, irmão, desculpa, a cidade que está sendo edificada somos nós. É a gente que está sendo tomado por dentro. Ah, mas e a expressão da igreja fora? Mas vai acontecer naturalmente. Não tem jeito. Se o negócio... Por quê? Porque essa é a terceira vez que é o tabernáculo, né? É quando
Sabemos que se esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa que vai revestir o nosso corpo. É como uma galinha, desculpa a simplicidade do exemplo, mas sabe a galinha quando bota um ovo? E assim que ela acabou de botar, o que tem dentro? Nada, só uma substância informe. Mas aí o que acontece? Ela choca esse ovo. Ela não sai de cima desse ovo. Se alguém, ela não tem outro propósito, ela não tem outra agenda. Qual é a agenda dela? É formar aquela substância informe na exata imagem daquele que o gerou. Então aquela substância informe, por causa do chocar da mãe, do pai, da mãe, sabe o que acontece? Ela vai tomando forma. E um dia tem um pintinho lá dentro, igualzinho a mãe. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sabe o que acontece? O pintinho começa a bicar. E daqui a pouco a casca explode. E aparece alguém igual. Aleluia! Oh, meu Deus! Sabe quem é a casca? É o teu corpo, é o meu corpo. Sabe quem é isso que está sendo formado em nós? É a imagem do Filho. Aleluia! Não dá para diminuir o evangelho, irmãos. Não dá para falar de um evangelho da linhagem de Caim, de fazer coisas. Eu não quero mais fazer coisas. Eu quero andar com Deus. Ah, isso é um clichê. Não, não é clichê. Eu já fiz coisas. Minha vida inteira foi trazer a minha realidade de administrador para dentro da igreja. Então eu tinha supervisores, agora eu tenho diáconos. Eu colocava meta na empresa, agora eu boto meta na igreja. Eu quase matei todo mundo. Porque nós temos que produzir. Mas tem uma hora que Deus balança a gente e fala, ó, eu quero convergir tudo em mim. E aí a gente começa a descobrir, irmãos, o quão diferente a gente é de Jesus. Aleluia! Isso é tremendo, queridos. Deus está restaurando a sua casa. E nós, como profetas desse tempo, precisamos entender o que o céu está dizendo. Que existe um clamor na terra, a gente já sabe. Mas existe um clamor no céu também. Você lembra de Isaías capítulo 6? Quando ele chegou lá e viu, mas não ouviu nada. Então pensa na imagem, irmãos. Isaías na frente do trono, e aquela visão que você já conhece, e ele só vendo a glória. No ano que morreu Ezequias, eu vi o Senhor, mas os ouvidos estavam tapados. Daí quando ele reconhece o seu pecado, alguém vem com uma tenaz, o anjo vem com uma tenaz e toca na boca. Diga comigo, toca na boca. Toca na boca, a gente pensa que vai sair falando, né? Tocou na boca, o que a gente vai falar? Vamos pregar. Mas o problema é que quando tocou na boca, o que abriu não foi a boca, foi o ouvido. Então ouvi o que o trono dizia. Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Então a iniquidade faz com que a gente não ouça esse clamor do céu. E aí a gente começa a se mover pelo que todo mundo faz. O que o céu está dizendo para esse lugar? O que o céu está dizendo para o meu ministério? O que o céu está dizendo para a nossa cidade? Ah, não estou ouvindo, então vamos fazer o que todo mundo faz. E aí, de repente, a gente começa a ouvir e Deus muda o céu. Deus muda o profético. Porque, irmãos, profetas, nós sabemos, é ouvir o céu e trazer o céu para a terra. Amém? Daniel 9:2 diz assim: no primeiro ano de Dario, presta atenção, primeiro ano de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o tempo do cativeiro tinha acabado, 70 anos.
Então Deus dá a Daniel, através da palavra, a revelação de que Deus ia mudar a sorte do povo. Como? Não se sabe. Aí quando a gente vai para o livro de Ageu, o livro de Ageu começa assim: no segundo ano de Dario, eu, Ageu, me levantei e profetizei. E qual era a profecia de Ageu? As vossas casas estão ajustadas. Você entende? Primeiro ano e segundo ano. Parece que o céu estava dando uma demonstração clara do que ele estava querendo dizer. Daniel diz, acabou o tempo. Ageu diz, vamos começar a edificar. Só que quando o povo começou a edificar, irmãos, ele começou a usar coisas que era para a casa de Deus, para as suas próprias casas. E Ageu se levanta e diz assim: é tempo de vocês habitarem nas suas casas estucadas, e a casa do Senhor está deserta e desolada. Sabe o que Deus estava falando? Vamos voltar tudo para um único propósito. Amém? Vamos voltar todos para um único propósito. A gente corre o risco, irmão, de cuidar da nossa individualidade. Às vezes até por causa das opressões do inimigo. Se você vê por que o povo parou a obra, foi por causa das dificuldades, foi por causa dos inimigos. E 16 anos ficou parada a obra. E aí Deus levanta Ageu e diz, vamos voltar. Vocês não podem fazer as coisas de vocês e deixar o meu propósito em segundo plano. Isso é tremendo, irmãos. E eu creio que esse encontro é isso. É a gente, né, o profeta Edson já orou e dizer, se arrepender. E eu falo nós, não é nós, somos nós. Nos arrependemos, dizer, em algum momento a gente começou a edificar a nossa casa primeiro. E aí ele diz assim, é por causa disso que vocês recebem salário e recebem como se num saco furado recebesse. Ganha e vai. Se aquece, se veste, não se aquece. Né? E aí versículo 8 ele diz assim, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Tremendo, irmãos. Versículo 8, ele diz, sobe ao monte. Diga comigo, subir ao monte. Fala de uma igreja celestial. Amém? Nós não andamos como os gentios andam. Quer saber de uma coisa, irmão? Eu não quero dinheiro. Eu não prego por dinheiro. Ah, mas você precisa de dinheiro? O meu pai que está no céu sabe. Ele cuida de passarinho, ele cuida de lírios do campo, ele vai cuidar da gente também. Eu estou cansado de ir nos lugares, pastor, quando você cobra para pregar. Isso me ofende. Isso me ofende, irmão. Aí eu falo para ele, cara, não, mas sabe o que é? Porque todo mundo... Não, mas calma, cara. Calma, nós não somos todo mundo. Aleluia! Um dia Deus falou para mim assim, cara, cuidado. Apocalipse diz que ele vem, minha irmã, e traz com ele o galardão. E eu fico pensando, se o homem me der o galardão, quando Jesus voltar, ele vai dizer, você já recebeu o seu pagamento. Tem nada para te pagar, não. Sabe, irmãos, nós estamos aqui, não é para criticar, mas nós estamos aqui para falar, nós nos tornamos terrenos. Então, subir ao monte quer dizer celestial. Aleluia! Celestial. O evangelho é celestial. Meu Deus, o evangelho é celestial. Eu penso que se a gente pega o apóstolo Paulo e coloca em alguns lugares hoje, alguns que hoje a gente honra, iam apontar para ele e dizer, você é um fracassado. Como é que você termina a tua vida atrás de uma capa? Cadê teu avião? Cadê teu carro? Cadê tuas coisas? Meu Deus!
Pega o apóstolo João, meu irmão, que o céu se abriu para ele e o homem termina numa ilha, isolado. Subir ao monte, largar os prazeres da terra. A gente aprendeu a gostar disso, irmãos. A minha carne gosta disso. Gosta. Alguém fala, pastor, mas você não prega a teologia da prosperidade, qual que você prega? Da miséria? Eu falei, nenhuma, a gente prega Cristo. Se ele quiser dar, ele vai dar, se não quiser dar. Irmão, não dá para ficar correndo atrás. Subir ao monte é se tornar alguém celestial. Trazer madeira é voltar a falar de cruz dentro do nosso evangelho. É voltar a começar a falar que a nossa alma precisa morrer. Sabe o que Jesus fala? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não, o evangelho não é para emperequetar a nossa alma, é para matar a nossa alma. É difícil de falar essas coisas, irmãos. Às vezes é difícil de ouvir também. Deus chegou para Saul e falou assim, Saul, você tem duas opções. Me obedecer ou não obedecer. E aí falou, não falou com essas palavras, né? Mas falou, ó, pega tudo dos amalequitas, tudo e mata. Tudo. Tudo. Sabe o que Saul fez? Matou o que é vil e desprezível. A gente gosta de matar o que é vil e desprezível. Não pode, adultério não pode. Mas a gente caminha bem, às vezes, com orgulho, com a fama. E sabe o que Saul faz, meu irmão? Saul pega o que era bom e guarda. E ele diz que era para quem? Para o Senhor. Meu irmão. E Deus fala, não, cara, você não está entendendo. Eu quero que você pegue tudo que é teu. Tudo que representa esse reino humano e destrua. Irmãos, eu respeito quem fala contra, mas eu tenho uma convicção clara. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus, 2 Coríntios 5 e um monte de versículos. Filipenses 3, Efésios 1, Efésios 2, Efésios 4. O reino de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, se nós esperamos Cristo somente nessa vida, nós somos o quê? Você já sabe. Eu aguardo a redenção desse corpo que só quer saber de pecar. Paulo diz isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu faço. Ou você é diferente de mim, que se deixar no ponto morto em direção a uma ladeira, vai direto no poste, sem ninguém ensinar. Não, irmãos, eu estou convencido de que nós sem Cristo somos depravados. Pastor, isso é duro, mas é verdade. Miserável homem que eu sou. Tem nada de bonito, querido. Mas Cristo é a porta para a eternidade. Paulo termina o livro, 1 Coríntios 15, dizendo, graças a Deus, mas que nos deu a vitória por meio de Cristo. Sem Cristo, meu irmão, a gente estava morto. O caminho fechado, Hebreus vai dizer isso, que o caminho estava fechado e agora a gente pode entrar no Santo dos Santos porque o véu foi rasgado. E ele diz, o véu é o corpo dele. Amém? Então, a redenção, o propósito é a gente se voltar para ele. Ah, pastor, mas isso é simples demais. É. Mas quem disse que coisas simples não podem ser profundas? É simples, mas não é raso. Como eu amo Jesus, irmãos. Por que Deus precisa mostrar a nossa iniquidade? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Quem já leu isso?
Parece que Deus precisa fazer a ferida para a gente mostrar quem a gente é. Eu antigamente olhava no espelho e achava que eu era o cara. Deus me escolheu para mudar, e eu achava mesmo. E falava, obrigado, Jesus, você é o cara, você é esperto, hein? Você me escolheu. Aos pouquinhos Deus foi me mostrando o depravado. Não fica chateado, porque a gente está falando entre homens adultos aqui. E mulheres também. O imperfeito, o homem necessitado. Sabe, irmãos, e a gente olha no espelho e dá vontade de correr da gente. Foi essa visão que Isaías teve. Mas aí ele vem e toca em nós. E diz, eu quero você assim mesmo. E a gente fala, como você pode me amar? Eu necessitando de tanto perdão. Aí ele diz, quem muito é perdoado, muito ama. E sabe, irmãos, eu vou falar para você. Eu amo Jesus. Porque eu sou tão ruim, ele me perdoou tanto. Aí eu devolvo com amor. Então essa casa está voltando, irmãos, a ser edificada. Amém? É um tempo de abdicação, irmãos. Abdicação de tudo. Mas quando é que a gente vai entrar no texto que o Alan me deu? Bem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 diz assim, mas vós não estáis em trevas para que aquele dia vos apanhe como ladrão. Sabe o que diz 2 Pedro capítulo 3? Nos últimos dias, homens escarnecedores se infiltrarão na igreja dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde a época em que os meus pais morreram, se diz que Jesus vai voltar. Então essa realidade desse esquecimento da volta dele, já era algo profetizado por Pedro. E aí no meio do... Pedro diz que a gente não deve só aguardar, mas a gente deve apressar a volta do Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia! Mas enquanto isso, pastor, e a minha cidade? Enquanto isso, a gente vai manifestando o que a gente tem dentro. Amém, queridos? Enquanto isso, a gente vai falando, vai vivendo, vai mostrando. E não vamos nem precisar de púlpito para isso, é o dia a dia mesmo. Mas a gente não vai ser pego de surpresa, irmãos. Agora, quem é que avisa a igreja a respeito do tempo? Porque, irmã, pensa comigo, se nós não vamos ser pego de surpresa, alguém tem que avisar nós. Nos avisar. Quem avisa é a nação de Israel. Aleluia. O assuntozinho mal trabalhado na igreja moderna. Alguns substituíram Israel pela igreja, que a gente chama de teologia da substituição. Nós somos o novo Israel de Deus, Deus não tem nada mais com a nação. Outros judaizaram a igreja e trouxeram tudo que é de judeu para dentro da igreja. Mas a realidade, irmãos, é que a nação de Israel é um ponto importante. E Ezequiel 37 fala da restauração dessa nação. Eu não sei se você fala, mas Ezequiel 37 narra o que a gente comumente conhece há 70 anos atrás como o Holocausto. É muito pouco tempo para falar, mas eu vou citar um versículo. Vem, Ezequiel, e assopra sobre esses mortos. Você já viu esse texto? Só que a palavra ali não é mortos, é assassinados. A palavra no original ali é abatidos como animais. Isaías 66 vai dizer, quem já se viu uma nação nascer num só dia? Fala comigo, 70 anos. O tempo da duração de um rei. Isaías 23, 13. Deus muda. E o céu está mudando para a igreja, e não é por causa de nós, irmãos, é por causa do tempo. Tem nada a ver com a gente, tem nada a ver com a nossa inteligência. Tem gente muito melhor do que nós que não enxergou o que a gente está enxergando. Por quê? Assim como quem começa a corrida não consegue enxergar a linha de chegada. Mas quem está chegando já consegue. E
Deus fala da restauração. Restauração. Onde tudo vai para a mão dele. Aleluia. Você conhece a história de Ruth e Noemi, não conhece? Noemi era uma mulher casada com um rei chamado Elimeleque. Quer dizer, meu Deus é rei. Bem, encurtando a história, você sabe que o casamento não deu muito certo, porque eles saíram do propósito e foram para o outro lado. E aí o rei morre. Os 2 filhos morrem também. O marido morre, os 2 filhos morrem e Noemi fica sozinha. Mas uma mulher se encontra com ela e diz: aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E atravessa o Jordão com ela. A outra não, a outra, apesar de ser da família, quando viu o preço, disse: não quero mais. Fala dessa união, irmãos, no propósito de Deus para esse tempo. Para encurtar a história, no capítulo 3, Noemi fala assim: essa noite ele vai descer a eira e vai limpar tudo. Você tem que ir para os pés. Fala para o seu irmão assim: para os pés. Se você ver lá, você vai ver isso. É hora da igreja ir para os pés. Amém? É hora da igreja ir para os pés dele. Vai para os pés. O melhor lugar hoje para estar é aos pés dele. Para ele cobrir a gente com o manto dele. Aí sabe o que ela diz? Ele não vai descansar até que tenha acabado de comer e beber. Até que tenha se saciado. Irmãos, nós como a igreja do Senhor, não a igreja falsa que dá as costas. Órfã quer dizer a que dá as costas. Foi interessante, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Noemi chama e diz e comunica para as 2 que ir embora, as 2, tanto Órfã como Ruth, diz assim: eu vou com você. Então voluntariedade todo mundo tem no começo. Aí quando você vai ver o texto, você vai ver que as 2 choraram também. Então quebrantamento todo mundo tem no começo. Mas aí chega uma hora que Noemi diz assim: eu sou velha. E se por um milagre eu gerasse agora alguém, você ficaria pura até ele ficar pronto? A Órfã diz: o preço é alto demais. E aí Ruth diz: eu vou. E você sabe a história, Ruth começa a encontrar aquele parente mais próximo e começa a gerar. Coloca a mão no seu ventre. Começa a gerar algo. Aleluia. E gera aquele que vai ser o rei segundo o coração de Deus. Obed, Jessé e Davi. O Senhor está juntando, irmãos, todos na sua mão. Um único propósito. A palavra que Deus tem colocado no nosso coração é essa. É importante a gente entender o que tem acontecido no mundo. A gente está fazendo agora 70 anos da restauração de uma nação que estava espalhada há quase 2000 anos. Será que esse não é um sinal profético tremendo? E às vezes sabe que ele tem passado desapercebido para a igreja. Que Deus está restaurando e cumprindo o que o Senhor falou a respeito de Ezequiel 37. O que é que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Então anda no meio deles, profetiza e os ossos se juntam. E agora, o que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo um osso juntado, corpos, mas não tem espírito. Então profetiza o espírito e assopra sobre esses mortos. E os mortos se levantam. E o que você vê agora, Ezequiel? Eu vejo um exército numeroso. Aleluia! Acaba o assunto, ele diz: assim diz o Senhor. Pega 2 varas e junta na mão. Sabe o que ele está falando? Junta Israel restaurado e a igreja do Senhor. Junta Noemi e Ruth. Aleluia! E o que Ruth está gerando vai salvar e vai redimir a Noemi. Não é isso que Romanos diz, que a gente vai causar ciúme em Israel? Agora olha para mim. A igreja atual não causa ciúme em Israel. Uma igreja que busca prosperidade a todo custo. Uma igreja que
só fala de conquistas pessoais? Uma igreja que está edificando as suas próprias construções? Que tipo de ciúme está gerando em Israel? Nenhum. Mas quando eu ouvi uma história, pastor Philip, da Inglaterra, de um judeu contando que uma jovenzinha inglesa estava em Israel e ela amava tanto Jesus. Ela não tinha carro, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Sabe o que ela tinha? Ela tinha um fogo queimando no peito dela. Ah! E ela parou da frente de um judeu, o Adilson. E o judeu viu aquele fogo queimando. Sabe o que o judeu falou para ela? Como que você pode amar o meu Deus mais do que eu amo? Oh, me conta teu segredo. Que fogo é esse nos teus olhos? O que está queimando aí dentro? E ela falou assim: eu amo aqueles que vocês rejeitaram, eu amo. Eu amo Deus de Israel, eu amo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Sabe o que aconteceu? Uma jovenzinha inglesa de 17 anos converteu um judeu. Sabe como? Por causa de um fogo que queimava dentro dela. Não era por causa das coisas que tinham, não, querido. Não era por causa da fama. Se você quer saber o que a gente está buscando, eu estou buscando isso. Eu estou buscando queimar. Aleluia. E Ruth gera de Boaz. Oh, meu Deus. E quando ela tem o filho, que tremendo, vai para o colo de Noemi. Não vai para o colo dela. Porque o que a igreja gera vai restaurar muita coisa. Existem restaurações que não podem uma passar na frente da outra, querido. Eu quero terminar aqui, para entregar essa palavra. Não dá para restaurar o mundo sem restaurar a igreja. Não dá para restaurar o mundo sem restaurar Israel. Então Deus tem restaurações, começa no indivíduo. Começou em mim, lá na minha casa, me mostrando quão depravado eu sou sem Cristo, me mostrando quão terrível eu sou sem Cristo. E aí a gente chora e diz: meu Deus. Ele diz: não, o meu filho é a solução para você. E a gente recebe ele, e a gente recebe o Espírito, e Deus começa a mover em nós. Aí a partir daí Deus leva a gente para uma igreja, e Deus começa a restaurar uma pedra, né? Nós não éramos as pedras vivas, e aí começa a juntar para um propósito só. 1 Pedro 2, 4 e 5. Vós também, chegando a ele, pedra viva, rejeitada por muitos, mas para nós eleita e preciosa, vós também se junta a ele, e vão se formando a casa. Então a segunda restauração, a casa de Deus. Tem outras restaurações, querido. Uma igreja que queima, uma igreja que gera, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, é a vara que está sendo juntada ao povo de Deus, que Deus não esqueceu dele não. Aí Deus vai ter a casa dele, Alan, na mão. E se você continuar lendo o texto, aí sim, todas as nações serão restauradas. E sabe para onde nós estamos indo? Para que tudo, absolutamente tudo esteja debaixo de um único cabeça. Esteja debaixo de um único Senhor. Esteja debaixo de um único Senhor. Como é que começa isso, pastor? Arrependimento. A ordem não mudou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não há reino dos céus sem arrependimento, irmãos. Um bom lugar para a gente estar hoje, vai para os pés de Jesus. Vamos ficar de pé agora, vai para os pés de Jesus. Vamos para os pés de Jesus, chorando nos pés de Jesus. Eu gosto de Maria, porque a Bíblia cita Maria, irmã de Marta, 3 vezes. E as 3 vezes, Soninha, que a Bíblia cita Maria, as 3 vezes essa mulher está no pé de Jesus. A primeira a gente falou agora, a segunda é quando ela quebra o vaso nos pés. E a terceira, quando Lázaro está sendo restaurado, ela vai, e onde que ela vai? Para os pés de Jesus. Irmão, eu não sei se a gente entende isso, eu creio que sim. Mas nós estamos voltando para os pés dele.
Aleluia. Estamos abandonando a carreira de Marta, fazer coisas, sucesso. Vamos bombar, vamos crescer. Não, não. Geração de Caim também dá resultado. Geração de Caim também vence. Geração de Caim também tem sucesso. Não! Nós queremos invocar o nome dele. É para isso que Deus está se voltando para sua esposa de novo. Então essa restauração vai acontecer em nós. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a fazer conhecer. Eu não conhecia ele, não conhecia. E aí, como é que a gente está aqui? Um milagre. Quem que combinou? Quem que mandou o WhatsApp para todo mundo? Não, não tem. O Espírito Santo começa a dizer, vai lá que agora eu quero juntar as pedras que já entenderam. E aí, queridão, escuta uma coisa, a glória vai vir quando a casa estiver pronta. Sem casa pronta não tem glória. Ageu diz, vocês estão cuidando das suas próprias casas, mas o Senhor diz, sobe o monte, traz madeira e edifica a minha casa. E sabe como vai terminar o livro de Ageu? A glória da última casa será maior que a da primeira. Assim diz o Senhor, que faz todas as coisas. E aí a restauração vai tomando curso. Irmão, vamos largar a mão de querer restaurar todo mundo. Eu quero consertar a política, eu quero consertar isso. Não, eu quero me consertar. A igreja precisa se consertar. Não caia nessa. Jesus não pegou o trono de Herodes e sentou. Paulo não pegou o trono de Nero e sentou. Eles entendiam que o reino de Deus não era daquele mundo. Porque o reino de Deus, quando disserem que está aqui e ali, não vai. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Feche seus olhos aí, querido. Tempo de arrependimento, irmãos. Tempo de se voltar para os pés dele. Ah, mas essa mensagem é simples demais. Não tem outra. Pelo menos eu não tenho. Tempo de voltar para os pés dele. Noemi diz para Ruth essa noite: ele vai descer a eira e vai juntar a cevada com a sua pá. Ele vai limpar a sua eira, ele vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Aonde você precisa estar, Ruth? Aos pés dele, cobertos por ele. Sobe o monte, traz madeira e edifica a casa. Enquanto tem gente querendo conquistar coisas, eu vejo Maria dando um vaso cheio de unguento e quebrando aos pés dele. Será que nós não estamos na contramão, meu irmão? Enquanto tem gente lutando para ganhar um vaso cheio de unguento caríssimo, tem gente quebrando aos pés dele. Será que a gente está andando o mesmo evangelho que essas pessoas andavam? Quebra tudo aos pés dele. Alguns ministérios precisam ser quebrados aos pés dele. Alguns desejos de sucesso precisam ser quebrados aos pés dele. Quebra tudo aos pés dele. Oh, meu irmão, eu tenho ouvido essa palavra há 5 anos. Tem sido difícil para mim quebrar tudo. Quebrar tudo. Mas ele está pegando as 2 varas dele. Deixa eu falar uma coisa aqui rápido. Atos 15, versículo 14 ao 18. Presta atenção. Primeiro concílio de Jerusalém. E Tiago se levanta e diz assim: Simão disse como que as coisas deveriam acontecer, apóstolo João. Eu vou nos gentios e vou arrancar do meio dos gentios um povo para chamar esse povo pelo meu nome. Esse povo se chama Igreja do Senhor.
Depois disso, voltarei e restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. Assim diz o profeta. Ele cita Amós, capítulo 9. Está falando da restauração de Israel. E aí ele diz, para que o restante das nações, sim, todos os gentios, conheçam o meu nome. O que Deus está fazendo é colocando as restaurações no lugar. A ordem das coisas. Eu já quis ganhar o mundo. Deus me botou, minha irmã, uma mão pesada no meu peito. Caí com o rosto no chão. E ele falou, eu quero restaurar você primeiro. Ah, mas Não, eu não preciso de nada. Eu quero restaurar você primeiro. Escuta aqui. Você não vai ficar triste comigo, não? Deus não precisa de você para restaurar a cidade que você mora. Deus não precisa de ninguém para fazer o que Ele quer fazer. Deus quer fazer uma restauração em nós. Meu irmão, eu preciso me parecer com Jesus. Até que essa casca se quebre. E o que está dentro venha para fora. E aí, querido, as restaurações vão seguir o seu curso. Eu quero orar nessa manhã. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela promessa de restauração. Obrigado porque nós somos a maldita, a ex-maldita, moabita, a Ruth que estava do outro lado, servia a deuses estranhos, mas que um dia foi visitada pelo Senhor e entendeu o teu propósito. E foi, sem saber o que esperava para ela. E aí o Senhor começa a juntar, Senhor, os teus filhos, as tuas varas, essas duas mulheres. A restauração começou no coração de um homem que vai tomar corpo em toda uma igreja, e vai tomar corpo na casa de Israel restaurada, e vai passar para todas as nações da terra, e vai passar para tudo que há no céu e na terra. E o que nós estamos vendo é que tudo está sendo convergido debaixo de um único homem. Obrigado, Jesus, por fazer parte disso. Tira-nos da cegueira. Oh, Espírito Santo. O Senhor sabe que se o Senhor não abrir o coração, o nosso coração, para a gente entender isso, junta-nos nas suas mãos, Pai. O tempo está próximo. Assim como Daniel entendeu pelos livros que os 70 anos tinha passado, querido, a igreja tem entendido que chegou o tempo de Deus cumprir essas coisas. Nós estamos ouvindo Noemi dizer, vai para os pés de Boaz. Vai para os pés dele. Vai para os pés dele. Vai para os pés dele. Para o que está fazendo, vai para os pés dele. Porque essa noite não vai passar dessa noite. Basta.